Vamos aí para a sistematização da atividade 02 do segundo ano. Olá, tudo bem com você? Finalmente estamos nos encontrando de novo em nossos últimos encontros. Aprendemos sobre os moluscos. Mas, afinal, o que os moluscos têm em comum? Nós observamos aí as figuras dos moluscos, né? E o conceito são: os moluscos são animais de corpo mole, com ou sem concha, celomado e triblástico. O que significa ser acelomado? São animais que possuem no seu interior uma cavidade com funções como abrigar órgãos internos. O que são triblásticos? São animais que se desenvolvem a partir de 3 folhetos embrionários. Observamos aí, né, a característica geral do molusco, né? Um exemplo aí, um caramujo. Voltando, colocar que ele é um animal triblástico, possui vida livre, corpo composto por cabeça, pé e massa visceral. Na cabeça estão localizados os olhos, a boca e os tentáculos. Em alguns representantes, como os bivalves, não há cabeça definida, mas há boca. Tá? Classificação dos moluscos. Os principais classes são os bivalves, os gastrópodes e os cefalópodes. Observamos aí a morfologia, né, dos bivalves. Morfologia deles, né? Características gerais: concha bivalva, ou seja, com 2 peças articuladas. Observa na figura aí, ele é aberto, né? Cabeça pouca distinta da massa visceral, tá? Pés em forma de lâmina de machado. A palavra pelesípodes vem do grego, que significa pelex, que é machado, e poldos, pés. Glândula lisogênicas, que segregam um visgo com o qual se prendem as pedras. A camada interna da concha é iridescente, chamada de madrepérola. Exemplo disso nós temos as ostras. A morfologia dos gastrópodes, né? Eles têm o ventre achatado, servindo de pé, em forma de palmilha, cabeça com 2 pares de tentáculo. O primeiro, ele é olfativo, e o segundo, dotado de olhos. Boca portadora de rádula, uma espécie de língua denteada e protrátil, que serve para raspar os alimentos como uma lima. A massa visceral é recoberta por um tecido de revestimento chamado manto ou páleo. A concha, ela é univalve, ou seja, única, constituída de uma única peça, geralmente enrolada em espiral, provida de uma cavidade ampla e helicoidal. Isso é exceção à lesma, que não possui concha. A cavidade do manto ou a cavidade palial, espaço entre o manto e a concha, onde se abrem os orifícios finais dos sistemas digestivos e excretor e reprodutor, que funciona como brânquia nas espécies aquáticas e como pulmão rudimentar nas espécies de habitat terrestre. Muitas espécies são hermafroditas, de fecundação cruzadas. Algumas são hospedeiras intermediárias de vermes, parasitas, causadores da esquistossomose na espécie humana. Então, exemplo dos gastrópodes, nós temos o caracol e as lesmas. O próximo são os cefalópodos, né, que é representado aí pelo polvo. Os tentáculos dele ricos em ventosa, que são essas bolhazinhas ligadas à cabeça. A ausência de concha em quase todos. 8 tentáculos nos polvos e 10 nas luas. Nos polvos, a massa visceral fica num saco pendente na cabeça.
presença de uma bolsa de tinta usada para a fuga, tá? Que tal nós usarmos essas informações para resolver as situações, problemas a seguir?